Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos no quarto trimestre de 2012, estudando as lições da CPAD. Nós temos como tema desse quarto trimestre os 12 profetas menores, advertências e consolações para a santificação da Igreja de Cristo. Hoje estaremos estudando a lição de número 2, Oséias, a fidelidade no relacionamento com Deus. Nosso texto áureo está aí na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, que diz o seguinte: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então o apóstolo Paulo usa aqui o simbolismo do casamento, quando ele fala da união entre Cristo e a igreja. Então a igreja ela é apresentada ao noivo, Jesus Cristo, como uma noiva santa, irrepreensível, pura, sem mácula, nem ruga, nem coisa alguma que a desabone diante do noivo. Então a igreja deve ser apresentada como santa, irrepreensível. E ele diz que ele quer apresentar essa noiva como uma virgem diante do seu noivo, para que o noivo possa aceitá-la, possa se tornar então o seu marido. Então seria como hoje nós somos a igreja, nós nos tornamos virgens. Por quê? Porque quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, somos perdoados de todos os nossos pecados. O pecado que nos afligia antes acabou. Tudo se fez novo, o passado acabou, foi limpo, esquecido. Então, nós nos tornamos como uma virgem, sendo apresentadas então a Cristo, o noivo. Daqui para frente, iniciaremos então uma vida nova e sempre nos santificando cada dia mais. Estamos cada dia mais combatendo o pecado para agradarmos ao noivo, porque o noivo vem nos buscar. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós somos a noiva de Cristo. Quando é que vai haver então o casamento? Então as bodas serão realizadas lá no tribunal de Cristo, logo após o arrebatamento da igreja. Então o noivo vem buscar a noiva. Aí a noiva vai se tornar esposa. Agora, a noiva precisa estar pronta para esse dia. A noiva precisa estar fiel ao noivo, se manter fiel ao noivo, para que o noivo naquele dia possa achá-la assim fiel e levá-la para ele. Ele vem, com certeza, e pode ser hoje. Ele não marcou o dia. Então, todos nós, como Igreja de Cristo na Terra, temos que estar todos os dias prontos, esperando o noivo. A nossa verdade prática diz assim: o casamento de Oséias ilustra a infidelidade de Israel e mostra a sublimidade do amor de Deus. Nós vamos estudar hoje, então, aí a lição 2, falando sobre Oséias, o profeta Oséias e os seus escritos. Ele está sendo falado e mencionado na lição antes de Amós, mesmo que Amós tenha sido escrito antes. Mas, devido ao tamanho, né, do livro de Oséias, então Oséias foi colocado antes aí, na nossa estrutura bíblica. Então Oséias, ele escreve a respeito principalmente da infidelidade de Israel, do amor de Deus para com Israel e a busca de Deus pelo arrependimento de Israel devido à sua prostituição espiritual. E mais do que isso, Deus quer falar sobre o adultério espiritual por parte de Israel. Porque antes de conhecer a Deus,
Israel já estava então vivendo em prostituição porque adorava outros deuses. Mas agora que conheceu a Deus, é como se Deus viesse e perdoasse Israel, chamasse Israel, Israel se torna então a sua esposa. Agora, Israel deveria se manter fiel a seu esposo, mas Israel adulterou, principalmente com o deus Baal, o deus das nações que estava à sua volta. Então, Deus ilustra isso, fazendo com que o profeta Oséias se case com uma mulher de prostituição, para dar o exemplo de como Deus achou Israel na prostituição, ou seja, adorando outros deuses. E depois que Oséias se casa, então esta mulher de Oséias, a Gomer, ela adultera, trai o seu marido. E o seu marido é levado por Deus então a perdoá-la. Ele então institui um período de purificação para que ela se volte para ele novamente, e ele demonstrando um grande amor e misericórdia para com ela. Então ele a aceita novamente como esposa. Então Deus está ilustrando a sua relação com Israel aí. Israel achado na prostituição, perdoado por Deus, Deus se casa com Israel e depois Israel então trai a Deus com o deus Baal, e nesse adultério Deus então traz o juízo sobre Israel. Mas sempre Deus visa o perdão, a misericórdia, porque Deus demonstra o seu amor, perdoando Israel novamente e trazendo Israel para si. Então ele chama a atenção de Israel para que Israel não seja destruído. E nós vamos ver que a partir deste castigo, dessa repreensão de Deus, Israel nunca mais adotou o deus Baal como seu Deus. Até os dias de hoje, nunca mais Israel entrou nesse adultério. E o clímax desse período de repreensão nós achamos somente então no milênio, quando Deus estará novamente unido com Israel. Deus perdoará Israel e terá aí 1000 anos de governo de Jesus Cristo com Israel. Então é um casamento de 1000 anos. Vamos ver aí a nossa leitura bíblica em classe, que está aí no livro de Oséias, capítulo 1, versículos 1 e 2. Depois no capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 17. Também o versículo 19 e o versículo 20. Vamos ler. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma a mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança. E ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes de Baalins, e os seus nomes não virão mais em memória. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Então o livro aí do profeta Oséias é repleto assim, de metáforas, de símbolos, que a sua mensagem denuncia o pecado e a corrupção do povo de Israel. Desse povo que Oséias está profetizando, que é o povo do norte do território de Israel,
Lembrando que Israel foi dividida em 12 tribos, e quando Salomão pecou, e o seu filho depois dele também, então foi enviado um profeta para dizer: olha, o reino foi dividido. E o que houve então? Duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, ficaram ao sul, sendo chamado então de território de Judá. E as outras 10 tribos ficaram então como se fosse uma tribo só do norte, e chamado território de Israel. Ao sul, a capital sendo Jerusalém, e ao norte, a capital sendo Samaria. Então, a partir daí, o Israel, no geral, passou a ser dividido em duas partes, tendo 2 reis. O reino do sul, sendo governado por um rei, descendente de Davi, e reino do norte, sendo governado por outro rei, que não tinha nada a ver com a casa de Davi. Então, Oséias profetizou aí na época dos reis seguintes. Olha aí, os reis de Judá eram Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias. E no tempo do rei Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Acredita-se que Oséias, então, foi profeta durante mais de 60 anos. O matrimônio de Oséias com uma mulher de prostituições, a Gomer, simboliza então a infidelidade de Israel para com Deus. Então Gomer pode até ter sido uma mulher de cultos a deuses, uma mulher que era usada como uma mulher de prostituição num templo de algum deus. Pode ser que Deus tenha dado a ordem para Oséias se casar exatamente com uma mulher prostituta dessas, que era costume naquela época, era normal encontrar esse tipo de mulher no templo, se dedicando a um deus, servindo a um deus, e ela era usada como prostituição. Por exemplo, para que a terra produzisse muito, então os homens iam e pagavam para prostituir-se com essa mulher, para que eles tivessem boas colheitas. Então veja bem que é um tipo de prostituição muito comum naquela época nos templos. Provavelmente então Gomer era uma dessas mulheres. Então era prostituta quando casou com Oséias. Veja bem o sacrifício que Oséias teve que fazer. Como profeta de Deus, tinha que obedecer a Deus. Então um homem de Deus, mas que teve que pegar para casar uma mulher prostituta. Passou uma vergonha tremenda diante de todo o povo de Israel. Teve que lutar contra todos os seus desejos, contra todas as suas intenções de se casar com uma mulher virgem, descendente do seu povo, né? Porque Deus queria mostrar, através de Oséias, da vida de Oséias, o seu relacionamento com o povo de Israel. Então ele queria que Oséias representasse ele diante da sociedade de Israel, e que a mulher de Oséias representasse Israel, para o próprio Israel ver que tipo de relação eles estavam tendo com Deus. Então Oséias aí seria um representante de Deus, e a sua mulher um representante de Israel. Imagine aí o sofrimento, a vergonha que o profeta Oséias teve que passar. Mas quando ele olha para a situação, ele vê que tipo de sentimento, que tipo de amor Deus tinha para com Israel. E ele teria então que se esforçar para que ele se casasse com uma mulher de prostituições, vivesse com essa mulher, como Deus havia perdoado todos os pecados, esquecido todos os pecados de Israel, para viver no meio de Israel.